E aí, meu pessoalzinho, eu sou o Unifrido. Tudo bom, meus amigos? Hoje cosplayzinho aqui de Sandman pra falar sobre Sandman, né? Pra quem não sabe, é meu quadrinho favorito. Nunca fiz um vídeo sobre Sandman e aproveitei agora, né, que teve a live de Halloween, que inclusive tiveram vários sorteios, então se tu não me segue lá na Twitch, por favor, siga. Farei mais sorteios surpresa para subs, né, quem for sub da live. E é isso, bora falar um pouquinho de Sandman, que eu tenho certeza que eu vou convencer vocês a começarem a ler. Então, bora pro vídeo. Certo, pessoal, eu sou o Unifrido, pra quem não me conhece, eu sou streamer, youtuber, escritor, fotógrafo e artista marcial. E hoje estou aqui para falar de Sandman com vocês. Como eu já disse no começo, é o meu quadrinho favorito, sem sombra de dúvidas. Eu acho algo genial, eu acho que é a melhor coisa que o Neil Gaiman já escreveu até hoje. Apesar de gostar de outras obras dele também, eu li vários livros dele. Mas, cara, Sandman pra mim é obra-prima desse cara e não é à toa. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que seria o Sandman. Mas antes disso, me segue no Insta, bora chegar aos 20 mil seguidores por lá. Pode ser? Então, galera, a história é narrada do ponto de vista aí do sonho, né? Que seria o Sandman. A gente conhece aqui como João Pestana. Seria o cara que põe areia nos nossos olhos, né? A famosa ramela pra gente dormir. Esse que é o mito, então, do Sandman. Ele é somente um dentre 7 perpétuos. O que seriam então esses perpétuos, galera? Seriam representações antropomórficas aí de aspectos comuns pra gente, mas que a gente não consegue ver eles como humanoides. Seria então o próprio sonho, a morte, destino, destruição, delírio, desespero e desejo. Eles não seriam deuses, né? Eles são além disso, né? São entidades além de deidades. Basicamente, são os responsáveis pela nossa realidade que é conhecida nos dias de hoje e de antigamente e do futuro. E tudo isso é explicado nos quadrinhos, cara. Eles são seres imortais, né? São o que deixa aí a nossa realidade coesa, o nosso universo todo. E então essas histórias vão ser narradas aí do ponto de vista do Sandman, né? O sonho. Conhecido por inúmeros nomes, né? A gente tem o próprio sonho, o devaneio, Sandman. Aqui na nossa mitologia tupi-guarani ele é conhecido como Kerpimanha, né? A deusa dos sonhos. Então isso é algo que vale a pena falar também, é que ele não tem um corpo certo, uma aparência, né, certa. Cada pessoa vê o Sandman de uma maneira diferente. Esse aqui que eu tô com cosplay, né, o jeito que ele é conhecido nos desenhos, bem parecido aí com o Robert Smith do The Cure, meio parecido com o próprio Neil Gaiman também. Ele é a representação que aparece quase sempre, mas quando a gente tem alguém vendo ele, né, alguém sonhando com o próprio Sandman, essa pessoa vai ver de uma maneira diferente. Normalmente um asiático vai ver o Sandman como um gótico asiático, um africano, um afrodescendente vai ver o Sandman como um negro. E enfim, galera, cada pessoa vai ver o Sandman de uma maneira. Ele pode ser tanto branco quanto negro, como homem, mulher, é um gato também. Ele tem inúmeras representações. Como eu disse, cada pessoa vê ele de um jeito, isso que é interessante, né? Então ele não tem um aspecto físico formado aí, padrão, né, padronizado. E pra quem não sabe, vai lançar aí um seriado da Netflix do Sandman. Então acho que eles vão brincar bastante com isso, né, de quando aparecer o Sandman ou alguma outra pessoa vendo o Sandman, aí vai mudar de ator. Eu acredito que vai ser assim, seria muito legal, vai ser muito parecido com os quadrinhos. Bom, então eu vou falar um pouquinho pra vocês do arco do Sandman aí, né? A gente tem aqui o volume 1, esse aqui ele vai ter as histórias do número 1 ao número 20, se eu não me engano. E vai ter também vários extras, né? Outras capas. Vai ter o próprio roteiro escrito pelo Neil Gaiman. Então, se eu não me engano, galera, posso estar errado. Aqui vai ter o Prelúdios e Noturnos. Vai ter a Casa de Bonecas e Terra dos Sonhos. Eu acho que é isso. Que vão ser 3 arcos aí do Sandman, né? Prelúdios e Noturnos vai falar aí dele que teve aí basicamente uma seita que tenta aprisionar a Morte, irmã dele, e falha, né, tentando invocar
a morte acaba invocando o Sandman e aprisiona o Sandman numa redoma de vidro aí por 70 anos. Então a gente vai ter um Sandman conseguindo se libertar disso. E muito enfraquecido, porque ele tá sem os objetos de poder dele, que se eu não me engano é uma algibeira com as areias, um rubi e uma máscara. Tipo uma máscara de Chernobyl, assim, sabe? Muito louco. Vai mostrar essas aventuras dele recuperando esses objetos de poder. Então ele vai acabar enfrentando aí uma viciada em pó dos sonhos. Olha que loucura, velho. Que loucura. Vão ter também as Legiões do Inferno. E o Doutor Destino, enlouquecido, que nossa, essa parte aí, gente, vale a pena comprar isso aqui só pra ler essa parte do Doutor Destino. Tu vê, meu, a grandiosidade do Sandman, dos Perpétuos, né, nessa hora. Cara, sem contar que isso aqui é da DC Comics, então vai aparecer aqui o Constantine, o Caçador de Marte aparece aqui. Inclusive, o Caçador de Marte vê o Sandman de uma maneira diferente também. Cara, é interessante demais a ideia disso aqui. E se tu curte Lucifer, cara, Lucifer, aquele seriado da Netflix, tu deve isso a Sandman, tá? Porque aparece o Lucifer aqui. Exatamente, aquele Lucifer, o mesmo do seriado. Com o Barlux, essas coisas aí, tudo acontece aqui. Vai dar uma introdução ao Lucifer no Sandman. E aí, após isso, a gente vai ter a Casa de Bonecas, que, se eu não me engano, vai ser adaptado. Vai ser a Casa de Bonecas que vai ser adaptado lá no seriado do Sandman. Se não me engano, vai ser o Prelúdios Noturnos, que eu falei pra vocês antes. E a Casa de Bonecas, né? Que vai ter aí o nascimento de uma pessoa que acontece, eu acho que, se eu não me engano, é cada vez a um século. Em cada século nasce uma pessoa que ameaça todo o sonhar, né? Que é onde o Sandman vive. É uma pessoa, um humano, né, que ameaça toda essa existência do sonhar. E a gente vai conhecer um pouquinho mais de todos os Perpétuos aqui, nessa Casa de Bonecas. E depois tem a Terra dos Sonhos, que são 4 histórias meio que não são interligadas, digamos aqui assim, né? Não são interligadas, mas lá na frente elas vão se interligar de alguma maneira, gente. É incrível o Sandman. Às vezes ele vai lá nos últimos e se interliga lá com o primeiro. Tá, então vale muito a pena ler. Inclusive tem a apresentação do Shakespeare para o próprio sonho, para o Sandman, de Sonhos de uma Noite de Verão. Que é incrível esse quadrinho, muito bem desenhado, por sinal. Cara, eu acho que esse aqui é o melhor de todos, o volume 2, na minha opinião, porque vai ter Estação das Brumas. Cara, todos são maravilhosos, tá? Mas Estação das Brumas é o meu favorito, o arco do Sandman, que é quando ele vai no inferno, né? Cara, a simbologia por trás da Estação das Brumas é incrível. Daí lembra que eu disse que anteriormente aparecia os outros Perpétuos, falava com ele e tudo mais? Então, meu, aí o Sandman, ele vai entendendo a própria mortalidade a partir dessas conversas, inclusive conversas com a morte. E, cara, a simbologia é surreal por trás de cada capítulo de Sandman. Então ele desce até o inferno para tentar libertar sua ex-amante, mulher que ele amava e que ele acabou aprisionando ela no inferno, pois ele não entendia isso, né? Que são os sentimentos e tudo mais. E então, cara, aqui vai ter pra mim a melhor passagem de Sandman, que é na Estação das Brumas, que eu não quero dar spoiler pra vocês, mas assim que vocês lerem a passagem, vocês vão saber o que eu tô dizendo. E também tem um jogo de você, aqui, outro arco do Sandman, que surreal, gente, muito bom. Então o jogo de você vai voltar lá naquela pessoa que eu falei da Casa de Bonecas e vai falar um pouco dela nos Reinos dos Sonhos, né? As passagens dela. Então, tipo, tudo parece uma viagem, mas vai acabar se interligando lá com a Casa de Bonecas. E, cara, tua cabeça vai explodir lendo. Eu sei que eu esteja pulando alguma coisa, mas vamos para o volume 3. Aqui vai ter Vidas Breves, que pra mim eu acho que é meu segundo arco favorito. Que é uma road trip do Sandman com a sua irmã mais nova, Delirium, que é um dos melhores personagens de todos, cara. É um personagem muito difícil, porque já que ela é delírio, ela tá sempre delirando, sempre falando em símbolos, né? São coisas que tu nem entende. Mas antes de ela ser delírio, ela era deleite. Então a gente não tem muito explicado o que realmente era deleite,
mas a gente sabe que ela virou delírio depois de que ela foi para o inferno. E pra mim, cara, essa road trip deles é em busca de outro perpétuo, o irmão deles, né, o Destruição. E também aqui a gente descobre que o Sandman tem um filho, olha só que interessante, que ele deve dar ao filho dele o maior desejo, né, que eu não vou falar qual é, obviamente, mas enfim, aparece também a própria personificação, né, o próprio desejo, né, durante essas coisas aí que o Sandman fica se perguntando, mas eu realizo esse desejo do meu filho ou não, né? Ele fica meio nesse embate. E daí tem a ver com o próprio desejo. Então não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, eu acho que tá sendo bem confuso, porque eu tô falando de cabeça as coisas que eu lembro. Mas, cara, vale muito a pena ler. Vidas Breves tá aqui, isso eu lembro bem. E aí vai ter também o Fim dos Mundos aqui, que são histórias que não são... que é uma viagem, meu. São pessoas que se encontram, né, se perdem aí na existência e se encontram num bar e começam a contar histórias, velho. E cada história... Nossa, tem uma história aqui do Smiley. E aí aqui vai ter As Bondosas, que, cara, é uma das melhores histórias também. E eu não posso falar nada sobre As Bondosas, porque senão seria muito spoiler, mas tudo se interliga aqui. Cara, fecha todo o arco do Sandman de uma maneira incrivelmente bonita. Eu chorei lendo, gente. Eu nunca tinha chorado lendo... Não, já tinha chorado lendo outros quadrinhos, sim. Mas, cara, isso aqui foi de arrepiar, meu. O final disso aqui é impagável. Tu vai se emocionar demais. E aí, após isso, surge um Sandman branco, que é o Daniel. Então, depois das Bondosas, a gente tem histórias aí do Sandman branco, que valem muito a pena ser lidas também. E é que assim, gente, eu não tenho muito o que falar sobre as Bondosas, senão seria muito spoiler, mas aqui também, depois do arco das Bondosas, né, vai ter uma outra promessa do Shakespeare pro Sandman. Então, cara, leiam isso. E aí a gente tem o volume 5, né, que eu não li todo ele, eu li só Noite Sem Fim, que foi, depois de anos o Neil Gaiman voltou para reescrever o Sandman, né, então ele fez Noite Sem Fim, que ele vai contar uma história aí de cada um dos perpétuos. E daí tu vai linkando com outras partes que tu já leu de Sandman. Aí, além de Noite Sem Fim, eu vou falar em ordem aqui o que tem no volume 5, vai ter a última história de Sandman, Os Caçadores de Sonhos, que eu não li, essas duas. Daí Noite Sem Fim. Daí do capítulo 1 ao 7, que são todos os perpétuos, que eu li tudo. Aí depois Teatro de Mistério, que eu não li. Os Caçadores de Sonhos, novamente. Não li. E aí, Miscelânea Sandman, Pós-Fácil por Neil Gaiman e Biografias. Então, tô devendo algumas histórias do volume 5, mas ele vale só por conta de Noite Sem Fim, que eu tenho separado, né? Então eu li o Noite Sem Fim separado e eu pretendo ler as outras histórias aqui desse último volume. E além disso, a gente tem Morte, que são histórias da morte aí, ao invés de Sandman, né? Mas também é do Neil Gaiman. E aqui dentro vai ter uma HQ educativa sobre sexo seguro e vai falar sobre a morte, qual é essa pira dela, né? Porque ela mata. Tem uma coisa aqui muito legal da morte que eu não falei anteriormente, é que a cada 100 anos ela desce, né, pro mundo físico para viver como um ser humano, para entender melhor o trabalho dela. Então, cara, são aspectos que tem muito simbolismo e são muito geniais. Por isso que eu falo pra vocês, leiam Sandman, cara. Eu ainda tenho muita coisa pra ler, né, da morte e também do volume 5, que eu li só Noite Sem Fim. E é isso, gente. Isso é Sandman. Isso vale muito a pena ser lido. É o meu quadrinho favorito de todos. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueça de me seguir na Twitch para as lives e sorteios e também nas redes sociais. Tranquilo? Beijinho e tchau!